O seguinte seminário tem como objetivo esclarecer alguns aspectos sobre a empresa Ford Motor Company. A seguinte produção desenvolveu uma pesquisa acerca da empresa Ford, esclarecendo seus objetivos e suas conquistas ao longo da história, e também sobre a sua relação com as demais teorias da administração científica, escola clássica, teoria das relações humanas e suas estratégias adotadas, além de também falar sobre a sua chegada no Brasil e sobre a sua visão, missão e valores, que é o que veremos agora. Olá a todos, me chamo Lauro e vou falar um pouco acerca da visão da empresa Ford. Inicialmente, a visão da empresa era a fabricação de um carro popular e padronizado que necessitasse de um mínimo de cuidado e custo de manutenção. A partir dessa visão inicial, Henry Ford introduziu a ideia de venda e produção em massa para incentivar o consumo do produto. Aspecto esse principal acerca do Fordismo. Com o tempo, a visão da empresa Ford foi se transformando, passando por diversas mudanças de acordo com a necessidade das características do mercado e de acordo com as prioridades da empresa. Assim como a transformação ocorreu em todos os períodos do tempo, também ocorreu atualmente. A visão deixou de ser a empresa líder mundial na avaliação do consumidor em produtos e serviços automotivos para ser uma empresa global, trabalhando junto como uma empresa automotiva enxuta, social e ambientalmente responsável, usando avanços inovadores e tecnológicos para revolucionar as necessidades de transporte. Essa mudança se deu por necessidade das perspectivas ambientais e de sustentabilidade que enfrentamos nos dias atuais. Assim, a Ford resolveu implementar em sua produção aspectos de sustentabilidade e economicidade. A missão, conceito que norteia qualquer empresa, é abordada pela Ford como, abre aspas, somos uma família global e diversificada com um legado histórico do qual nos orgulhamos e estamos verdadeiramente comprometidos em oferecer produtos e serviços excepcionais que melhorem a vida das pessoas, fecha aspas. O conceito de missão, citado acima, não foi escrito por Henry Ford, pois ele morreu antes da formatação da mesma. A missão foi sendo delineada no decorrer dos anos e de acordo com as mudanças automobilísticas. De fato, a Ford Motor Company fez exatamente isso. Tornou-se uma empresa de proporções globais e deu continuidade ao legado de seu fundador, que buscava fabricar produtos excepcionais e acessíveis ao consumidor. A cultura organizacional de qualquer empresa é formada por sua visão, missão e seus valores. Os valores organizacionais, eles têm origem nos ideais, nas crenças, naquilo que norteia o que é certo e errado na empresa, importante ou menos importante. É aquilo que pode ser considerado a alma da empresa. Os valores se referem aos princípios que norteiam todas essas posturas e, depois que definidos, eles devem ser implementados pelos funcionários na sua relação com os clientes, fornecedores e parceiros. Nesse sentido, eles são a base da organização, porque representam tudo o que a organização acredita, os princípios e as crenças da organização. E em uma grande corporação como a Ford, é necessário que esses princípios sejam bons, seja guiado por valores bons. E não podemos negar que a empresa Ford tem valores muito bons, a partir de que podemos citar o fato de que Ford produziu a ideia do carro barato para todos e acessível a todos. A partir de que criou um carro que fosse acessível para todos e até seus funcionários poderiam comprar.
assim fazendo o carro deixar de ser um artigo de luxo e se tornar um artigo acessível a todos. Como dito anteriormente, um dos maiores objetivos, o objetivo primordial da Ford, era tornar um produto que era artesanal e restrito à elite da sociedade da época um produto acessível e mais barato, de forma que todos pudessem, ou a maioria, pudesse usufruir. Para alcançar esse objetivo, a Ford teve que colocar em prática alguns aspectos da administração científica, né? Que foi a linha de montagem, a padronização do trabalho e produto e a especialização do trabalhador. Combinando esses três elementos, que são dos principais da administração científica, ele conseguiu padronizar trabalho e produto e especialização do trabalhador, pois um produto final que é trabalhado de diversas formas pode acarretar no aumento de custo de produção, consequentemente, no aumento do preço do produto final. Então, foi com esses elementos que conseguiu o barateamento do produto, pois conseguindo isso, ele conseguiu a produção em massa e a redução do preço do produto e da mão de obra. Outra teoria que foi utilizada na Ford, mas de maneira diferente da administração científica, como foi anteriormente citado, e das relações humanas, que vai ser citado postumamente, a teoria clássica ela não foi aplicada de uma maneira na sua totalidade, não houve uma aplicação marcante, tanto que não é possível datar o uso dela, já que ela foi utilizada de forma bem dispersa. A utilização dela na Ford foi basicamente através de seus princípios estabelecidos por Fayol na sua obra e através das funções que Fayol também enumerou que uma organização deve ter. Os princípios utilizados pela Ford, que eles retirados da obra de Fayol, foram a disciplina, a remuneração justa, a centralização, a ordem e a estabilidade. A primeira destas, né, a disciplina, ela foi aplicada era notoriamente, né, no setor produtivo, onde havia os funcionários, né, os operários responsáveis por produzir, onde eles ficavam subordinados a supervisores, que por sua vez eram ficavam dependentes de gerentes. Essa relação de superioridade de disciplina, de ordem, tinha como objetivo garantir que cada um desempenhasse sua função de acordo com o que era estabelecido pelo cargo superior, ou seja, o supervisor estabelecia como era para ser feito o trabalho e o operário tinha que seguir exatamente como fora elaborado. O segundo princípio, a remuneração justa, isso foi até por um marco na época, já que o salário lá na década de 10, década de 20, era de $2 por dia. As empresas pagavam $2 por dia. Então, o Henry Ford, o que ele faz? Ele paga $5, ele oferece um salário de $5 por dia. Com o quê? Para motivar o trabalhador, fazer o trabalhador produzir mais, evitar a rotatividade. Então, esse outro princípio da remuneração justa utilizada pelo Ford foi um dos principais fatores para manter o trabalhador motivado no seu trabalho. O terceiro princípio, a centralização, se refere-se ao que? Concentrar a direção da empresa, aonde fica as tomadas de decisões, onde fica a decisão sobre o rumo da empresa, concentrado em uma pessoa, em um grupo. Henry Ford, quando ele decide, né, tomar para si, centralizar o poder para si, ele faz isso em 1919, quando ele compra todas as ações pertencentes a acionistas e sócios, fazendo com que ele se tornasse o único dono da empresa, a única pessoa a qual cabia tomar as decisões, a qual cabia decidir o rumo da empresa. O último princípio, a estabilidade, foi utilizada na Ford com o intuito de evitar a rotatividade dos funcionários, ou seja, para evitar gastos com novos treinamentos, evitar variações na produção, evitar prejuízos no lucro. Henry Ford utiliza-se do salário, da remuneração justa, um método para manter o trabalhador executando a sua tarefa da melhor maneira possível. Isso deve-se também àquela visão que se tinha na época, tanto da administração científica, tanto do Fordismo e da teoria clássica, do homem econômico, daquele homem motivado pelo dinheiro, o homem que trabalhava só no dinheiro. A outra característica utilizada pela Ford foram as funções administrativas
no qual o Fayol elaborou como sendo 6, as funções administrativas, as técnicas, as comerciais, a financeira, a contábil, a de segurança e a administrativa. A primeira, a função técnica, ela consiste na atividade no qual se destina a empresa. E qual era a atividade exercida pela Ford? Produzir seus carros. A outra função, a comercial, consiste na parte de vendas e marketing. É importante ressaltar que a parte do marketing era feita pelo próprio Ford, no qual ele ia para a rua com os carros produzidos pela Ford e exibia. O marketing era feito por ele mesmo. A função financeira, por outro lado, já só foi implementada em 1959, ou seja, muito tempo depois da criação da Ford. Ela surgiu em 1959, né, criou-se a instituição financeira Ford Motor Credit Company, com o intuito de cuidar de empréstimos, concessão de crédito, investimentos da Ford, cuidar da parte das pessoas que estavam em débito com a Ford. E a outra função, a contábil, que no que tange a parte de relatórios, balanço de patrimônio e obrigações fiscais, já surgiu só em 1945, ali no pós-Segunda Guerra Mundial, onde a estrutura interna da Ford estava um caos, a parte de contabilidade e organização ali estava um caos. Então o que Henry Ford faz? Ele renuncia ao seu cargo para dar lugar ao seu neto, Henry Ford II, que ele, por sua vez, já tinha ali uma noção de práticas contábeis. A outra função, a função de segurança, já teve presente ali desde o comecinho da Ford até os dias atuais, que tange a parte de cuidar, de manter o bem-estar, de cuidar das máquinas, dos funcionários, evitar acidentes, ele proporcionar produtos de equipamentos para o funcionário exercer sua atividade, entre outros. A última função, né, no qual o FIO até concebe esta como a maior das funções, a principal, é a função administrativa, que consiste em comandar e coordenar todas as outras demais funções. E no qual este cargo, né, de comandar, de coordenar, ele está concentrado na cúpula da empresa e foi por muito tempo desempenhado pelo próprio Henry Ford. Bom, eu sou a Laís e eu vou continuar falando sobre as teorias dentro da Ford. A teoria das relações humanas, ela vem como uma oposição à teoria clássica e à teoria da administração científica. Então, ela foi um movimento que ela enfatizava que a organização ela poderia ser mais humanista, então o trabalho é não ser tanto mecanizado. E por muito tempo a Ford ele utilizou esses métodos mecanicistas, como foram falados anteriormente, a questão da produção em massa, a questão da não desperdício de movimentos. Então ele utilizou disso há muito tempo. As primeiras expressões da teoria das relações humanas foram duas: aumento de salários e flexibilização da jornada de trabalho. Então, o Henry Ford ele percebeu que os negócios da empresa não estavam indo bem e ele finalmente resolveu mudar. E a partir disso, ele viu que os funcionários dele estavam fadigados, os funcionários eles não estavam dispostos a trabalhar e ele queria mudar aquilo. Foi aí que ele começou a fazer algumas modificações. Ele aumentou o salário daqueles funcionários e ele flexibilizou a jornada de trabalho. Então, ela se tornou um pouco mais flexível e não tanto limitada. Então, aquele funcionário, a partir disso, ele começou a ser muito produtivo. E isso é o que a teoria das relações humanas enfatiza. A questão que a produtividade do funcionário vem a partir dessas melhoras dentro da organização, melhoras em relação a coisas humanísticas, ao social do empregado. E a partir disso, ele começou a mudar gradativamente essas questões dentro da empresa. Atualmente, a Ford ela se denomina como uma empresa familiar e ela destaca outras características da teoria das relações humanas, como ambientes seguros, inclusão e integração dos funcionários. É perceptível hoje que a Ford ela se preocupa com a questão de disponibilizar ambientes seguros. Então, isso tem muito a ver com a questão das primeiras experiências da teoria das relações humanas, que é a experiência de Hawthorne. Então, essa experiência ela colocou inúmeras situações onde o funcionário poderia ser mais produtivo se tivesse mais flexibilidade no trabalho, se tivesse um ambiente mais humanizado.
Então, hoje a Ford ela se preocupa nesses ambientes humanizados, ambientes seguros. A questão da inclusão também, incluir pessoas com necessidades especiais e dar voz a essas pessoas. E a integração dos funcionários como uma família, como uma unidade. Bom, a teoria neoclássica também pode ser linkada com a empresa Ford, visto que a empresa apresenta algumas características da teoria, como, por exemplo, a estrutura organizacional, os departamentos, a hierarquia e o planejamento. Bom, a estrutura organizacional ela é dividida por uma hierarquia de cargos e funções. Essa hierarquia se apresenta na seguinte estrutura. O presidente é seguido do CEO e diretor, que é seguido do vice-presidente executivo, que é seguido de diversos chefes funcionários de área. Esses diversos chefes funcionários de área, eles são responsáveis pelos departamentos da empresa. E assim a estrutura organizacional segue, com diversos subordinados a esses chefes funcionários de área. Dentro dessa estrutura organizacional ocorre uma hierarquia que é caracterizada pela autoridade, pela responsabilidade, pela delegação entre esses cargos. E se caracteriza principalmente também nas tomadas de decisões que são tangentes a essas perspectivas. Entretanto, algumas funções, atividades, cargos são mais liberais, são mais descentralizadas e permitem a participação dos subordinados, não sendo tão autoritária. Já o planejamento, ele pode ser visualizado nos seus 3 níveis dentro da empresa: o planejamento estratégico, o tático e o operacional. O planejamento estratégico ele é determinado de acordo com a definição dos objetivos organizacionais, que são baseados também na visão, como, por exemplo, a colocação de novos produtos ou serviços no mercado, por exemplo, um carro mais econômico, um carro menos poluente. A partir disso, ocorre a implementação do planejamento tático por parte dos chefes funcionais, que determinam as medidas a serem tomadas no seu âmbito de atuação, que são os departamentos, quais as medidas a serem tomadas nos níveis departamentais. E, por fim, é definido o planejamento operacional, quais as atitudes, as ações que podem ser tomadas para o alcance dos objetivos organizacionais. Bom, seguindo, a Ford começou a implantar a teoria do desenvolvimento organizacional. Essa teoria, ela buscou colocar as ciências do comportamento dentro da organização. E 2 conceitos principais dessa teoria que a Ford utiliza hoje e que já foi citado é a estrutura organizacional e a cultura organizacional. A estrutura organizacional, ela diz respeito a como a empresa está estruturada na sua departamentalização, nas suas filiais e etc. A estrutura da Ford, ela consiste em 3 pilares: a hierarquia corporativa. Como foi citado, a empresa Ford, ela tem uma hierarquia bem centralizada, ela tem um poder bem centralizado. Então, ela valoriza a questão da autoridade de cima para baixo. As divisões geográficas são polos que a Ford coloca em lugares estratégicos e que essas localidades elas cobrem todo o mercado, toda aquela demanda daquela determinada região. E os grupos funcionais globais são grupos específicos que são colocados com funções comerciais específicas, uma função de marketing, alguma coisa que a Ford precisa, então esses grupos eles são determinados para isso. A cultura organizacional, ela vem muito da questão da visão, da missão, dos valores da empresa. Para onde a empresa vai, qual é a visão dela, a percepção dela, da história dela. E a partir disso, a Ford criou um plano chamado One Ford, que é nisso que ela se baseia. Então, esse plano, ele se baseia na eficiência e na unidade. Essa unidade é na integração dos colaboradores, na integração dos seus clientes e afins. E essa eficiência, diferentemente das teorias passadas, não é uma coisa mecanicista, não é uma coisa limitada, mas sim ela dá um pouco de liberdade mais para que aquele colaborador, para que aquele funcionário
tenha liberdade naquela função que ele for fazer. E para isso tudo, toda essa cultura organizacional, essa estrutura organizacional, ela resultou no que a Ford é atualmente, uma das maiores empresas automobilísticas do mundo. Então, a partir disso, ela se torna uma marca muito forte. O império industrial da Ford teve uma grande parcela de contribuição para a vitória dos aliados no cenário da Segunda Guerra Mundial. De fevereiro de 1942 a julho de 1945, a Ford não fabricou nenhum automóvel civil, apenas equipamentos militares. O seu saldo total de produção foi de 400 mil blindados de combate, 27 mil motores, 280 mil jipes, mais de 8 mil bombardeiros B-24, milhares de armas e canhões. A Ford no Brasil, ela vai chegar em 1919, sendo a segunda a se instalar aqui na América do Sul, já que a primeira foi na Argentina, e consequentemente foi a primeira indústria, a primeira empresa a surgir no Brasil, já que a Revolução Industrial, né, a parte de indústrias, empresas, chegou atrasada no Brasil, né? O Brasil se industrializou de forma atrasada. Então, a Ford chegou em 1919 como sendo a primeira indústria a se instalar no Brasil. Ela inicialmente instala no armazém lá na Rua Florencio de Abreu, em São Paulo. Só que o objetivo primordial, né, quando ela se instala no Brasil, não era ainda fabricar, montar carros. Era primeiro pegar os carros que eram fabricados nos Estados Unidos, transportar eles para o Brasil e através desse armazém deles, vender e comercializar os carros. Somente em 1921, né, uns 2 anos após, eles se mudam para o bairro do Bom Retiro e lá eles criam a verdadeira primeira fábrica, né? Pode-se dizer a primeira fábrica da Ford focada em criar, produzir e montar carros. O primeiro automóvel montado, né, nesta linha de montagem foi o modelo T, né, o tão famoso modelo T, que foi produzido em massa nos Estados Unidos, e também o caminhão modelo TT. Né? Esses foram os 2 primeiros modelos produzidos no Brasil. O primeiro automóvel a ser realmente criado, né, entre aspas, o primeiro Ford brasileiro, só foi surgir em 1967. E ele nem era 100% brasileiro, já que ele se baseou no modelo do ano passado, que era americano. Então, só que só fizeram mudar algumas coisas, como motor, aspectos de design, entre outros. Então, só vai ter o primeiro carro no Brasil, mesmo originalmente brasileiro da Ford, em 1967. Foi o Ford Galaxy 500. E em 2008, né, já bem mais para os tempos atuais, a Ford, foi um fato bem marcante, ela fez parceria e representou aqui no Brasil marcas como Jaguar, Land Rover, e foi um grande avanço para o mercado automobilístico. Em 2017, a Ford ela se consolidou como a 4ª maior força no mercado automobilístico do Brasil. E os principais modelos da Ford aqui no Brasil atualmente são o Ford Fiesta, o Ford EcoSport e o Ford Ka, que ou você conhece alguém que tenha um destes, ou você já deve ter visto na rua, já que é um carro que é bem popular. Em 2019, a sede de São Bernardo, né, que era a principal sede da Ford aqui no Brasil, ela teve que fechar, né, já que houve muitas greves. A Ford estava passando pelo momento de baixa margem de lucro, já que ela estava passando por problemas de alto custo. Para produzir o carro da Ford estava havendo altos custos. Então, devido a estes altos gastos e a esta baixa margem de lucro e essas altas greves de funcionários, a Ford teve que fechar sua sede lá em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Por fim, pode-se concluir que a Ford, desde o primórdio até a atualidade, revolucionou de forma geral a indústria, principalmente no que consiste na visão, porque vale salientar que o Ford foi um dos poucos que acreditou no potencial de desenvolvimento do Brasil, tornando a Ford a primeira a produzir veículos do país, automóveis, né? E foi em 1919, uma época em que o terreno não era fértil, era mais desorganizado, na verdade, pois
O potencial industrial do Brasil é atrasado e veio só a partir de 1930 com Getúlio Vargas. Então, a visão, né, a força de vontade para superar desafios e como um dos elementos principais de tornar a vida das pessoas melhores foi o que empurrou Ford desde os primórdios até sua morte, digamos assim. E o tanto de energia, de vida que ele dedicou a esse sonho, a essa visão revolucionária e a vida das pessoas principalmente.